Pai Celestial, que privilégio, Senhor. Que honra nós temos de poder chamar o Senhor de nosso Pai. É tão gostoso e foi Jesus quem trouxe do céu e ensinou e despertou e continua hoje ensinando e despertando cada um que o ouça, dizendo: quando orardes, dizei Pai, Pai, Pai nosso que estás no céu, no mais alto dos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja santificado verdadeiramente, desde o coração de cada um que te pertence, que te serve. Que seja um coração firme, fortalecido, com alegria, com o teu poder. Venha, Senhor, o teu reino. Venha o teu reino. O teu reino, Senhor, é um reino inabalável, de poder ou de força. Nosso Deus, muito obrigada. Não vou seguir a regra aqui, meu Pai, comum de recitar a oração. E podemos sim, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como Jesus disse, assim na terra como no céu. Essa é a parte, Pai. Que na terra do teu povo seja como é no céu. Na paz, na alegria, na saúde. Senhor, com louvores, com adoração ao Senhor, na santidade. Que a tua bênção esteja, Senhor, na vida de cada um. A tua paz enchendo cada coração. Nosso Deus, por tudo quanto o Senhor tem ensinado, nos tem feito, nós rendemos graças. Que o Senhor tenha liberdade e opere. Ou como Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas Jesus, o Senhor, disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A tua palavra é viva, revelada. A tua palavra é viva no coração. É o verdadeiro alimento que sustenta, que fortalece, que verdadeiramente faz caminhar nesta terra em vitória, em triunfo. Porque só o Senhor é Deus. Oh, Pai, seja assim a tua vontade na terra como é no céu. Senhor, perdoa as falhas, os erros, as transgressões, as negligências. Perdoa os nossos pecados. O Senhor ensinou e disse, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, oh Pai, se o Senhor encontrar o rancor no coração, a revolta, a ira, a raiva, o teu poder não operará, o Senhor não operará. As leis espirituais prevalecem e prevalecerão em todo o tempo. O Senhor diz que só os limpos de coração verão a Deus. Oh, Pai querido, que seja, Senhor, para louvor da tua glória, a tua bênção sobre cada um. Senhor, venha a tua vontade, cumpra-se na vida do teu povo. Nosso Deus, muito obrigada. Então o Senhor disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E o Senhor ensinou dizendo: não nos induzas à tentação. Os originais dizem, Pai. Pai querido, sabemos que quando o cristão é tentado, ao mesmo tempo o Senhor está procurando os frutos. O Senhor não quer filhos caídos. O Senhor não quer filhos gemendo, agonizando. O Senhor diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Seja assim na vida do teu povo. Pai, muito obrigada por tudo. Os teus ensinamentos são maravilhosos. Oh, Pai, que o Senhor encontre, Senhor, a simplicidade dentro de cada um de nós, não apenas, Senhor Deus, nas nossas atitudes, porque elas refletem o que está dentro de nós. Elas são o reflexo. O Senhor diz: do coração procedem as saídas da vida. Jamais uma pessoa rancorosa, Pai, cheia de ódio, vai ter, Senhor, um sorriso sincero. Jamais terá, meu Pai, um louvor sincero ao Senhor. Um coração, Pai, que precisa com urgência se esvaziar
e precisa se encher do teu Espírito. Pai, 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 em nome de Jesus. Nosso Deus, muito obrigada. Pois seja assim para louvor da tua glória. Com a tua bênção, Pai, que seja o teu povo abençoado em todo o tempo. Que cada um, Senhor, com o coração aberto, dê ao Senhor essas condições. Porque o Senhor diz: filho, me dá o teu coração e deleite-se nos meus caminhos. O Senhor está dizendo: tenha prazer nos caminhos do Senhor. Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos então? Então, no domingo, o Senhor Deus falou conosco. Você guardou o que Deus falou no domingo? O Senhor Deus, Ele diz que Ele não quer ninguém caído. Ele não quer ninguém caído. Assim, angustiado, deprimido, sofrendo, arrebentado, doente. Que isso, pastora? Olha, irmãos, a gente esbarra aí, tá? Com situações seríssimas no meio do próprio povo de Deus. Às vezes você encontra alguém que diz que é de Jesus, que está muito mal, está doente, desempregado. E você vai dizer assim: Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer isso para você. A pessoa quer brigar. Deus está me provando. Deus está me provando. Quem já enfrentou uma situação dessa? Levanta sua mão e balança o braço. Que isso, quanta gente. Pois é, eu volta e meia, a gente vê alguém assim, sabe? Com aquela carinha caída, assim, você diz: ei, você conhece Jesus? Sou de Jesus. Tá tudo bem? Tá não, tô com a minha vida toda arrebentada. Aí você diz: epa, peraí, Jesus veio para te dar vida, te dar paz, te dar saúde. Não, não é bem assim, não é bem assim. Deus está me provando. Deus quer que eu sofra para me provar. Aí você diz: vamos ler as Escrituras? Vocês acreditam que eu já me deparei com pessoas nessas condições, em que pouquíssimas, mas já disseram assim para mim. Alguém já disse assim: olha só, olha bem, mas eu não gosto muito da Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu digo: como vai servir a Deus se a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, são de autoria do Espírito Santo, inspiração. A palavra de Deus é a inspiração do Espírito Santo, que fez com que fossem escritas as coisas que Deus quis para nós. E que Ele quis que nós soubéssemos e quer que saibamos, como também que se assuma. Você vê que a palavra diz que ela é viva e eficaz. O que é eficaz tem eficácia, produz efeitos, traz resultados. É uma coisa assustadora, gente. Então, vamos lá? O entendimento. Vamos lá em Ezequiel de novo, no capítulo 2. Maravilhoso. Livro de Ezequiel, capítulo 2. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pastor, nós ouvimos essa palavra no domingo. Olha, gente, eu leio e ouço tantas quantas vezes forem necessárias ou Deus queira falar comigo. Amém? Então, vamos lá. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? Olha só, esse estar de pé, aqui, o entendimento, é o estar de pé espiritualmente falando, emocionalmente falando. É não estar assim,
caído, para baixo, angustiado, deprimido, deprimida. Tudo difícil. Assim, cheios de problemas dentro, carregando problemas. Tem gente que carrega um comboio de problemas dentro de si. Tem gente que carrega um caminhão, mas de repente é um Scania. Tem gente que carrega uma Kombi de problemas. Deus não quer que você carregue nenhum mal, nem dentro, nem na sua vida. Mas para isso nós temos que estar muito ligadinhos em Deus, na palavra e no Espírito de Deus. E tudo isso você contempla aqui nesses 2 versículos, porque você vê Deus dizendo, o Senhor Deus, a palavra chegou a Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé, ou seja, você é humano, mas Deus está falando com ele. Põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, sai desse estado de desânimo, de tristeza. Sai dessa angústia. Deus está dizendo, se levante. Então, esse levantar significa tomar postura. Filhos de Deus. Se é um filho de Deus, não é um filho de um pai qualquer. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso, soberano, tem tudo abundantemente de que se precisa para uma vida plena. Porém, nos caminhos dele, não é, irmãos? Muita gente se atrapalha e quer as coisas do seu jeito. Mas eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Aí a palavra de Deus diz que nós devemos assumir a nova vida em Cristo, ou seja, Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, vamos ver o que é necessário mudar. Bom, eu era uma pessoa muito triste. Aí vem a palavra e diz, servir ao Senhor com alegria. Mas como posso ter alegria se vivo cheio de problemas? Aí vamos começar uma comunhão com Deus. Aí você começa a ouvir o que Deus tem para a tua vida. Começa a se encher disso. A fé vem e começa a crescer. Aí você então inicia uma caminhada séria com Deus, de oração. Você diz, Pai, está aqui na tua palavra, é isso aqui que o Senhor quer para a minha vida. E vai. Quando o entendimento melhora, daqui a pouco já está expulsando e repreendendo o mal. Aconteceu comigo um fato muito interessante no meu início, lá na Clarimund de Melo, muito interessante mesmo. Tinha um senhor morador de rua que ia no nosso culto, ele era assim bastante perturbado, mas ele gostava de entrar na igreja e ficar um pouquinho. Só que ele ficava um pouquinho calado, daqui a pouco ele começava a chorar. Mas era assim um choro de lamento, assim de tristeza, tão para baixo. E daqui a pouco o som da voz dele ia aumentando. Parecia um volume que alguém, uma coisa, aí gritava cada vez. Chegava uma hora que não dava. Aí eu decidi, tinha pouquinha gente para a obra. Aí eu falei, moço, fica aí, no final nós vamos conversar. Mas ele dava fora, ia embora. Aí, pessoal, eu comecei a orar por ele. Aí veio dentro do meu espírito. É um espírito maligno, uma potestade sobre ele que faz ele ter angústia. Vou fazer igual essa linguagem linda do Nordeste. Não prestou. Mas prestou foi muito. Senti no coração. Quando ele entrou, e ele ia lá para frente, vinha para frente. Quando ele começou, e cada vez mais alto. E eu... Em nome de Jesus, espírito do ar que domina, o espírito está dentro desse homem, sai tudo dele. Espírito chorão, espírito da angústia e da depressão, em nome de Jesus. Aí ele, olha ele, Foi muito engraçado que ele, mamãe. Poucos momentos que ele tinha de lucidez. Depois ele contou um negócio muito interessante. Sabe o que ele contou?
que a mãe dele falava para ele: para de chorar, menino. Para de chorar, menino. Quer dizer, desde criança, qualquer coisa chorava. Uma potestade do ar foi alimentar aquele espírito chorão. Isso não é engraçado? Você vai dizer que uma coisa dessa é espiritual? Pessoas que só vivem chorando o tempo todo, elas não vão se cercar de uma atmosfera boa, não. Mas não vão mesmo, porque Deus diz: servir ao Senhor. Gente, foi muito interessante. Agora, depois ele sumiu. Mas ele só entrava para chorar e o som ia tão alto. Eu disse: isso não é normal. Foi aí que eu decidi entrar em oração séria para ver o que estava acontecendo, né? Na verdade, para acalmar ele, para libertar, como ele não ficava. Você está vendo que coisa interessante? O Salmo 100, não abre a sua Bíblia não, você anota. Aqui vocês já sabem bem. Quem está começando, o Salmo 100, o Senhor Deus diz exatamente isso: servir ao Senhor com alegria. Como uma pessoa pode ter alegria se ela está cheia de problemas? Aí é que está, irmãos. Enquanto a pessoa não entende como as coisas funcionam no mundo espiritual, ela prende os problemas dentro de si sem perceber. Eles estão presos, literalmente dentro de si, porque a pessoa alimenta aqueles problemas. Só pensa no problema. Aí vem a tristeza no coração. Tristeza no coração, abatimento do corpo. O corpo reage ao que está dentro de cada um. Essa é a realidade. Vocês viram domingo, né? Que o coração alegre serve de bom remédio. Agora eu estou citando Provérbios capítulo 17, versículo 22, que eu dei domingo. O coração alegre serve de bom remédio, não é um remédio qualquer. Então a alegria, ela tem um poder de cura. E isso é espiritual e é forte, é lindo. Mas a alegria tem de ser lá de dentro do coração. Mas como, pastor, eu estou cheio de problemas. Aí é que entra a confiança na palavra de Deus. Se Deus diz que cuida dos teus problemas, por que você não os lança sobre Ele? Como diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Observa comigo, marca essa parte aqui, marca aqui. E vai comigo no Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Quem vai comigo? Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas quem Deus classifica de justo, né, irmãos? É aquele que leva a palavra a termo. É aquele que cumpre a palavra. É aquele que não concorda com as obras do diabo. É aquele que não aceita o pecado e não aceita o sofrimento. Porque Jesus veio para carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então o cristão tem que se esforçar. Agora, olha só, pessoal. O certo, a melhor forma de viver seria começar o dia buscando a Deus. Se todo cristão criasse isso, esse hábito, mas fizesse isso com fervor, com certeza no decorrer do dia o Espírito Santo teria como conectar esse coração, inspirar, dar a saída. A palavra diz que do coração procedem as saídas da vida. Às vezes uma pessoa começa bem o dia, depois no decorrer do dia tem um problema, tem uma contenda com alguém, ou uma ira se levanta no coração por provocação. Se tivesse buscado a Deus de todo o coração, para se preparar para o dia, o Espírito de Deus daria a inspiração, faria lembrar. Por exemplo, a resposta branda desvia o furor. Lembraria disso, o Espírito Santo faz lembrar. Foi uma das coisas que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Jesus disse que ele mesmo voltaria para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo ficaria com os discípulos em todo o tempo, ou seja, conosco, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo viria e faria lembrar das coisas que ele havia falado.
Daí a necessidade da meditação. O que eu digo para vocês, num sentido bem populesco? Você só tira da sua geladeira o que está dentro dela. Você não pode tirar uma coisa que não está lá, que você não tem. Você só tira do seu armário o que tem dentro dele. Se não tem, não tem. Assim é o nosso corpo, o nosso espírito é o lugar da palavra viva de Deus. Se o cristão não ouve com atenção, não vem a fé. Se não medita, não guarda. Eu ontem, na Clarion de Melo, numa reunião com o grupo da obra, eu disse, escuta, quando o ponteiro do combustível do carro entra no vermelho, o que significa isso? Alerta, vigia. Você não vai poder rodar muito não, porque o combustível vai acabar, o carro vai parar. Quando o cristão começa a se irritar demais, quando começa a se angustiar, quando começa a se alterar, sem atitudes pertinentes ao Espírito de Deus, está entrando no vermelho, meu irmão. Porque Deus faz que a gente passe pelas tormentas com a maior tranquilidade. Como assim? Confiança e fé. De pé. Espiritualmente de pé. Sem perder o controle, sem entrar em desespero. Que isso, pastora? Não deixe seu ponteiro chegar no vermelho, não, meu irmão. Não deixe seu coração fraco ao ponto de você não perceber. O salmista Davi, vocês já repararam o quanto o salmista Davi foi perseguido e de modo violentíssimo? O Saul segurava uma lança na mão e o Saul falou com a sua voz. O Saul disse para os que estavam próximos a ele: encravarei a Davi na parede. Deus permitiu que tocasse no fio de cabelo de Davi? Não permitiu. Quais eram os segredos de Davi? Um deles, Salmo 5. Dá uma olhada comigo, vai. Salmo de número 5. Versículo 3. Salmo de número 5, versículo 3. Vamos juntos? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Olha que coisa tremenda, gente, simples. Agora, você está pensando que esse vigiar é só fisicamente? Não, é muito mais espiritualmente e emocionalmente. Como assim, pastora? Pela manhã me apresentarei a ti. O que o salmista está dizendo? O que o rei Davi está dizendo? Ele está dizendo, eu não começo o dia sem me apresentar a Deus. Por que os cristãos não atentam? Por que não se desperta para isso? É um preço, gente. Olha só, acordar um pouco mais cedo, para dedicar esse tempo, iniciando o dia, né, orando a Deus, louvando a Deus, ou derramando o coração, buscando ajuda. Isso é a melhor coisa que um cristão pode fazer, que o ser humano pode fazer. Aí ele diz, pela manhã ouvirás a minha voz. Então ele orava, louvava, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. Ele se apresentava, e vigiarei. Mas você tem que vigiar. Vocês sabem que tem dias que as tentações são mais fortes. Há determinado dia em que a pressão é muito mais forte e você não esperava. Mas se você começou o dia na presença de Deus, tem o seu espírito desarmado, sem raiva, sem ira. Se você guarda a palavra, se você começou o dia com Deus, o Espírito Santo vai te dirigir, vai te ajudar e vai até te dar saída. Só que a gente enfrenta aí uma situação nos nossos dias, irmãos, porque nós estamos vivendo a era da aceleração. A internet é uma coisa incrível. Você tem o planeta nas mãos, na sua mão. Então tudo é muito rápido. Apenas uns tecladinhos, uns toquezinhos, e você vai aqui, vai lá e fala aqui, resolve ali. E ninguém tem paciência para nada.
As pessoas não se sentam num cantinho diante da Bíblia para ler, para conversar com Deus. Você não precisa necessariamente só separar aquele tempo longo e dobrar os joelhos. Não, você pode conversar com Deus sentadinho. E as pessoas que estão acamadas e não conseguem ainda sair do leito? Claro que Deus quer essas pessoas de pé, mas elas vão ter que buscar se levantar primeiro espiritualmente, emocionalmente, se fortalecer para que o corpo responda. Muita gente que cai numa cadeira de rodas, que cai numa cama, que cai num leito, que cai em máquinas, pessoas que ficam presas de tratamentos, começou no coração, com abatimento, com tristeza, com revolta, com amargura. Gente, vamos atentar. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer você ativo, Ele quer você louvando, Ele quer você adorando, Ele quer você trabalhando, Ele quer você se alegrando, Ele quer você literalmente abençoado. Que isso, pastora? Vamos contemplar? Vamos lá em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu não vou focar essa parte hoje, tá? Nós vamos seguir, porque o foco é: Deus não quer ninguém caído. Deus não quer ninguém preso no leito. Deus não quer ninguém no sofrimento. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Gente, quantos anos? 38 anos estava enfermo, há 38 anos. Olha bem, continuando. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Uma pergunta, olha só. O que Jesus perguntou para ele no versículo 6, no finalzinho? O que Jesus perguntou? Não foi uma pergunta objetiva? Simples. Queres ficar são? Talvez você pense assim, mas espera aí. Seria possível que ele não quereria ficar são? Irmãos, deixa eu contar um caso para vocês. Olha bem, queres ficar são? Deixa eu contar um caso para vocês. Antes, uma pergunta. Quantos aqui têm conhecimento da palavra? Vocês que fazem estudo bíblico, com certeza absoluta sabem. Quem conhece, quem tem o entendimento de chamar a existência o que não existe? Chamar a saúde no meio das piores enfermidades. Pois eu tive um caso contrário. Há muitos anos atrás, não foi aqui, chegou uma senhora vinda de outra igreja, de outra denominação. Começou a participar dos nossos cultos, buscando cura. E nada de melhorar, e não melhorava nada. Nada. Aí eu ministrei o estudo sobre chamar à existência as coisas que não existem, pelo poder da fé e das palavras. Fé, certeza do que está escrito. Palavras, verbo é ação. Ela pede para falar comigo e vem. E disse: pastora, nada de ficar curada, não melhoro nada.
Por que eu não melhoro? Eu escuto tantos testemunhos. Eu ouvi testemunho da senhora curada de câncer. Caramba, eu sofro disso, e apresentou um monte de enfermidade. E eu falei, senhora, quando a senhora sai do culto, a senhora alimenta o que a senhora recebeu? Sim, pastora, só que quando entrou isso, as minhas orelhas ficaram antenadas. Ela disse que o marido tinha outra mulher e ela negociava com ele da seguinte forma: quando ela fingia que estava muito doente e acamada, ele tinha compaixão dela, aposentado, fazia a comidinha dela, dava cafezinho na cama, porque ela estava muito doente, não conseguia levantar. Tinha dias que ele se invocava e saía mesmo com ela de cama, mas na maioria das vezes ele ficava com peninha dela. Então ela fingia estar muito doente para que ele ficasse em casa. E eu falei, qual foi a última vez que a senhora fez isso? Ela, ontem. Eu falei, hoje a senhora quer ficar curada. A senhora ontem fingiu que estava muito mal. E hoje a senhora tem condição de vir para a igreja andando, dirigindo seu carro. Eu falei, a senhora está brincando com Deus, minha senhora. A senhora chama os espíritos de enfermidade para o seu corpo. Como com essa mentira? Porque se a senhora estivesse assumindo a cura, a senhora não teria mais nada hoje. Jesus levou tudo. Eu falei, a senhora tem que pedir perdão, a senhora tem que fazer um concerto seríssimo com Deus e com Jesus. A senhora está negando o sacrifício de Jesus. Não, não estou. Aí já quis alterar a voz. Falei, Falei, então não é por acaso, né? Meu irmão, foi buscar fora de casa que não tinha em casa, né? Por quê? Pois é. Nada justifica o adultério, pelo amor de Deus. Adúltero não entra no céu. Mas uma pessoa que age dessa forma, suja, uma mentira violenta, ela tinha condições de dirigir, de vir à igreja e fingia que não estava conseguindo sair da cama. Vocês acreditam? Vocês não vão acreditar. Vocês acreditam que ela se colocava diante de um secador de cabelo super quente? E daqui a pouco ela gritava por ele, para ele ir para tirar, botar a mão na testa dela e ver que ela estava quente. Eu nunca vi isso na minha vida. Que sujeira. Que sujeira. Que coisa. Olha, eu falei, senhora, a senhora vai desculpar, mas isso é um nível baixo demais. Servir a Cristo é com honra. A senhora devia estar lutando com a sua saúde contra o espírito de adultério que atingiu seu marido. Estar orando pela outra para Deus dar um marido para ela. Coisa séria. E aí? E aí ela não ficou com muita raiva de mim, porque eu disse, não faça mais isso. Eu disse, não faça mais isso. A senhora está indo contra o sacrifício do Calvário. A senhora está brincando. Vou rasgar o verbo aqui, segue isso para ela. A senhora está cuspindo no sacrifício de Jesus. Fira-me o justo. Vocês acreditam que 6 meses depois apareceu um câncer no corpo dela? Ela chamou, ela pediu. Ela pediu. Ela pediu, irmãos. Povo de Deus. Vamos lá. Vocês estão pensando que só se chama a existência as coisas de Deus? Salmo 119. Vai comigo. Perdão, Salmo 109. 109. Salmo 109, versículo 17. Eu vou te mostrar o que aconteceu com ela. Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, 109. Versículo 17. Quem lê comigo? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela não afastou a saúde dela? Afastou ou não afastou? Quem diz aí? Sim. Ela afastou a saúde dela.
Ela negou o sacrifício de Jesus. Ela negou o sacrifício de Jesus. Pessoal, até esse dia que eu falei sério com ela, que eu disse, olha, a senhora está desprezando o sacrifício, é como quem está cuspindo o sacrifício de Jesus. Até eu dizer isso, eu tive muita paciência com ela, pessoal. Eu acompanhei naquela época. Quando você tem 100 ovelhas, é muito fácil ser acompanhado, dá até para carregar no colo, né? Sim ou não? Não dá para carregar? Dá até para carregar no colo. Mas depois que passa de 1000, fica difícil. Fica difícil. Eu acompanhei essa senhora muito de perto, irmãos. Todo final de culto eu conversava com ela. Eu tentava alertá-la. Eu alertava para outras partes que eu não tinha dado no culto, dizendo, seu remédio está aqui. Mas ela fazia cada vez mais intensamente aquele teatro mentiroso de que ela estava muito mal. Ela chegava a salpicar água no rosto para dizer, estou sono gelado, estou sono gelado. Outro dia estou com febre, eu estou com febre. Uma coisa horrível, mentira, coisa terrível. Pois é, ela amou a maldição, ela amou a maldição. Então uma pessoa assim, pessoal, está espiritualmente caída, só que ela não quer se levantar. Porque quem levanta é o Espírito de Deus quando a pessoa ouve a palavra. Volta em Ezequiel, está aqui. Vamos lá, Ezequiel. Olha o grande segredo desses 2 versículos tão pequeninos, né? É um estudo maravilhoso. Vai comigo, de novo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Por que falarei contigo? Falarei contigo. Primeiro você fica de pé. Porque uma pessoa que age assim, espiritualmente está caída demais. Ela tem que mudar o pensamento dela e dizer, não, eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que assumir a saúde. Eu tenho que buscar a minha saúde, mas eu tenho que crer na cura. Eu tenho que assumir a minha saúde, eu tenho que chamar a existência. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Quem não dá atenção à palavra de Deus, vai ter atenção do Espírito de Deus? Claro que não. Claro que não. Quer uma prova real disso? Quer uma vida abundante de verdade? João 15:7. Vai comigo. João 15:7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Olha, esse estudo vai render, irmãos. João 15:7. Quem vai comigo? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é para repreender o mal? Sim ou não? Jesus não chegou para o paralítico e perguntou, queres ficar são? Qual seria a resposta objetiva dele? Sim, pronto. Ou seja, eu quero saúde, eu quero me locomover, eu quero minha liberdade, eu quero poder, não é? De vida. Aí ele ficou murmurando, lamentando. Você vê que ele ficou, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, antes que eu vá, vem alguém. Essa conversa não é boa. O nosso Deus é sim, sim, não, não. Queres ficar são? Ele teria que dizer sim. É a mesma coisa, irmãos. Às vezes te envia uma visita e diz assim, os obreiros vão, diz assim, escuta, você não está conformado com esse estado que você está, não. Não, eu vou levando a vida, tá bom. Ué, tá bom? Todo doente, encarcerado, fazendo tratamento. Poxa, tá bom. Aí não adianta, pessoal, porque isso está dentro da pessoa. É coisa séria. Se vós estiverdes em mim, você está na palavra, tem gente que não está. Porque não está assumindo o sacrifício de Jesus, não está honrando o sacrifício. Jesus não quer você caído, não quer você angustiado, não quer você parado, não quer você triste. Ele não quer a tua vida sem frutos. Ele quer frutos, Ele quer você caminhando, Ele quer você adorando, Ele quer você louvando, Ele quer você vivendo. Amém? Diga glória a Deus. E as minhas palavras estiverem em vós. Aquela senhora não tinha uma palavra no coração, irmãos. Ela só tinha o querer dela. Uma obstinação no erro. Tem que ver o que está dentro. Aí Jesus insistiu com aquele homem, João 5, vamos lá, voltando aqui, está pertinho, já estamos no Evangelho de João, capítulo 5. Então eu voltei na pergunta que Jesus fez no versículo 6, Evangelho de João, capítulo 5, agora o versículo 7.
Então o enfermo aqui argumentou com Jesus, ele foi lamuriando, ele foi se queixando. Aí Jesus vai direto ao assunto, versículo 8, vai comigo? Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Dá uma paradinha. Jesus concordou com ele em cima da cama? Não. Jesus não concordou. Levanta. Então tem a postura espiritual e tem a postura física. Porque tem cristão que se acomoda com enfermidade, se acostuma com a forma de tratamento. O caso dessa senhora foi o único que eu tive, graças a Deus, mas foi terrível. Foi terrível, eu achei horrível. A forma, desculpa irmãos, mas uma forma muito suja de barganhar com o marido. A luta é espiritual. O espírito do adultério, ela teria que vencer numa batalha espiritual de oração pela a moça com quem ele havia se envolvido, para Deus abrir os olhos dela, salvar aquela vida, né? Literalmente orando por ela e invocando o poder de Deus sobre ele. Mas ela não fazia. Ela barganhava, literalmente ajudando o diabo a destruí-la. Onde já se viu isso? Fingir que estava muito doente para o homem não sair de casa. Você vê que Jesus disse: levanta-te. Ou seja, chega de doença, chega de paralisia, chega de sofrimento, toma a tua cama e anda. Jesus sabia que ele ia precisar de dormir fisicamente, então ele teria que cuidar da cama dele. Mas Jesus disse: levanta, agora você tem que levantar, sai dessa enfermidade. Aí versículo 9, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo. Agora que é interessante esse reencontro de Jesus com o homem curado, que fora paralítico, 38 anos. Olha que coisa interessante, o versículo 14 e 15. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Observe esses dois versículos comigo, que são muito, muito interessantes. Jesus o encontrou onde? No templo. Que bom, né, irmãos? Ele ficou curado e logo foi para o templo. Tem gente que quando está perfeita, com saúde, se enrola, se embaraça, se atrapalha e diz que não tem tempo de oferecer cultos numa igreja. Surgiram os desigrejados de uns anos para cá. A palavra de Deus não mudou, a forma de Deus não mudou. O Senhor Deus diz: congregai-vos, chegai-vos juntos. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o Espírito Santo colocou: não deixando a nossa congregação. Está na carta aos Hebreus. Não deixando a nossa congregação. Como é costume de alguns. Alguns abandonam a congregação. Você vê que e Jesus o encontrou no templo. Ele foi para o lugar certo. Lugar de adoração, de oração, de agradecer a Deus, de louvar, de se servir a Deus, de se ministrar cultos a Deus, de se receber a unção junto com os irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Mas tem gente que não está nem aí para a igreja nenhuma. E ainda diz que não se adapta em nenhuma. É assim? Pensa. Então Jesus o encontrou no templo. Agora Jesus não deixou de dar um alerta muito forte. Você observa que Jesus disse: já estás são, ou seja, você está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Mas a pessoa tem uma oportunidade, gente, de ficar curada, de servir a Deus, de levar uma vida reta, uma vida santa, aprendendo na palavra, e a pessoa volta a viver como vivia antes, com o relaxamento espiritual,
dentro do seu eu, fazendo só o que quer, o que lhe agrada, o que tem vontade, não prioriza as coisas de Deus. Jesus disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu preciso respirar Deus. Eu preciso me encher do Espírito de Deus. Tem gente que se enche do Espírito uma vez e acha que não vai precisar nunca mais. Você bebe água uma vez por dia, você está erradíssimo. Você alimenta o seu corpo físico com comida uma vez por dia, está erradíssimo. Olha só. O pecado é o maior problema do ser humano, desde a queda de Adão. O pecado deixa o ser humano caído. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo de número 6. Eu vou dar uma olhadinha rápida. A gente já está terminando o nosso estudo de hoje. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22 e 23. Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Está vendo? Ele ficou completamente curado. Qual tem de ser a prioridade da vida dele? Servir a Deus. E aí sim, desfrutar da saúde. Tem família? Vai celebrar. Vai participar com a família. Fazer aquelas boas refeições. Jesus abençoa a mesa de quem o serve. Dar um passeio com a família. Se alegrar com a família. Desfrutar, não é? Daquilo que Jesus está dando, mas buscar em primeiro o reino de Deus. Por que adoramos a Deus no domingo, irmãos? Porque o domingo é o primeiro dia da semana. Por que adoramos a Deus no domingo? Jesus ressuscitou no domingo. Então o domingo, de preferência, porque quando Deus chama alguém, Ele sabe, irmãos. É alguém que tira plantão, é alguém que trabalha por escala, Deus sabe. Agora o cristão, no domingo está de plantão. Quando ele está de folga não vem à casa de Deus. Um feriado não vem à casa de Deus. Então não prioriza Deus. Tem gente que só faz programação para a sua própria vida. Não foi o caso do homem que foi curado da paralisia de 38 anos. Jesus o encontrou no templo, mas o advertiu e disse: não peca mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por quê? Porque cada demônio, irmãos, que atuou no corpo, quando ele volta e não encontra a casa ocupada por Jesus, cheia de Deus, ele traz 7 coleguinhas piores. Quem já sabe disso? Você sabe? Quem sabe? Diz um sim. Sim. Ele traz 7 piores. Está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas. Traz 7. Você vê como o demônio como ele é um espírito maligno, mas ele age, ele raciocina. Ele diz: eu voltarei para minha casa de onde saí. Aí diz o Senhor Jesus, disse: volta e encontra a casa vazia, adornada, perfumada. Ou seja, Jesus passou ali, mas a pessoa não se encheu, não se dedicou, não priorizou sua vida espiritual. Então, o salário do pecado é a morte espiritual. A morte espiritual é a pessoa caída, espiritualmente caída. Ela não tem autoridade sobre os espíritos malignos, não tem a luz do céu numa chama de fé. Então, é coisa séria. Então, Deus não quer ninguém caído. Ele quer todo mundo mais que vencedor. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.